Olá amigos, nesse vídeo eu vou trazer um conteúdo educativo bastante interessante para você que é holder, para você que utiliza a metodologia buy and hold. Às vezes você está até usando esse formato de investir e não está nem sabendo. Meu nome é Álvaro Vinícius, este é o canal Investindo aos 30. Fica até o final do vídeo, porque se você é aquele tipo de pessoa que se preocupa com o caos, se preocupa em ficar olhando cotação toda hora, acredita que vai ter uma recessão a qualquer minuto, é o que eu mais ouço falar há muitos anos. Eu ouço falar de uma recessão, ela nunca vem, e a pessoa fica lá guardando reserva de oportunidade e perdendo possibilidade de ter uma rentabilidade maior aí na renda variável. Fica até o final que a gente vai descobrir como que você faz compras regulares, diminuindo o risco, e por que você deveria considerar essa estratégia, se é que você já não usa essa estratégia, tá? Então estamos falando o quê? Do custo médio unitário, ou em inglês, o Unit Cost Averaging. O que é? Ele é uma estratégia em que o investidor coloca um valor fixo, ou muito próximo disso, mensalmente, regularmente, em investimento, ações, renda fixa, fundos imobiliários, etc. Ele segue um cronograma. Então ele recebe todo dia 30 e ele economiza 20% do salário dele. Vamos citar um exemplo. Esses 20% ele aplica lá sempre em uma ação, um fundo imobiliário, uma renda fixa. Aí vai depender de uma outra estratégia que chama alocação de ativos, onde eu vou fazer um outro vídeo falando depois como você pode unir o custo médio unitário, a alocação de ativos e a diversificação. Mas nesse aqui vamos focar no custo médio unitário, porque eu acredito que ele é bastante interessante para quem pratica aí a metodologia do buy and hold, tá? Então imagina que você tem 100 mil reais. Você vai pegar esses 100 mil reais, vai colocar tudo de uma vez na renda variável, em ações ou fundos imobiliários, ou o que seja, ou você vai querer fracionar essas compras, 10 mil a cada mês. Se você fracionar, você está praticando o custo médio. E o custo médio ele tem algumas vantagens, pouquíssimas desvantagens, e vamos falar um pouquinho aí sobre cada uma delas, tá? Que você tem que se perguntar, eu como holder, praticar o custo médio unitário, ele é benéfico, não vale a pena? Então vamos entrar no detalhe de cada uma dessas possibilidades, tá? Então, o que a estratégia de custo médio unitário ela tem como premissa? Primeiro, o objetivo principal é reduzir o impacto da volatilidade em grandes compras de ativos financeiros. Então imagina que você pegou seus 100 mil reais e colocou tudo em renda variável no topo. Você não sabe o que é o topo, mas você foi lá e comprou. Colocou 100 mil reais. O mercado veio e fez uma correção ali, caiu 20, 30 pontos e os seus 100 mil reais virou 30 mil reais, 40 mil reais investidos. Então é isso que o custo médio ele evita de fazer. Como você vai fracionando as suas compras, você vai comprar na baixa, na alta, na mínima, vai comprar em várias oportunidades, em vários momentos, tá? Então, inclusive é uma prática bastante comum entre os holders, a prática do custo médio unitário. Então, se você não sabia, às vezes você está praticando isso e não sabe o nome que se dá. Então, você realiza a compra de ativos em porções iguais ou próximo disso, tá? Não necessariamente precisa ser ali a régua, né? Precisa ser igualzinho, em intervalos regulares, independentemente dos altos e baixos do mercado. Ou seja, você não vai operar notícias, você não vai operar gráfico. Você vai simplesmente seguir a sua estratégia. A técnica tem certas vantagens quando se busca diminuir a volatilidade em mercados que sofrem declínios temporários, e o mercado brasileiro ele é muito isso, né? É um mercado que ele, diferente do mercado norte-americano, que ele já é bem mais consolidado, mais maduro. O nosso mercado aqui ele é muito de notícia, qualquer coisinha faz uma ação subir ou cair de forma absurda. Então essa volatilidade é de curto prazo, é exatamente isso que o custo médio unitário tenta corrigir, né, para quem é investidor de longo prazo. A estratégia do CMU, a estratégia de custo médio unitário, ela não é a mais rentável, tá? A mais rentável é o perfect timing, ou seja, você comprar sempre no fundo. Aí você pode entrar de mão cheia. Só como que você vai saber o que é o fundo? Aí que tá. A possibilidade de você, mesmo que você seja um mestre de análise técnica, eu acredito bastante em análise técnica. Não é porque eu sou holder que eu desmereço outras análises. Eu gosto mais da análise fundamentalista, mas eu tenho um respeito enorme. Espero aprender cada vez mais análise técnica. Acredito sim que haja um ponto de entrada. Eu não acredito no ponto perfeito de entrada, mas eu acredito que a análise técnica pode te evitar de comprar no pior momento. Isso sim, eu acho que ela ajuda muito. Mesmo pro holder, tá? Mesmo pro holder eu tô falando aqui, não tô falando de trade, tô falando de holder. Mas o fato é que a estratégia do CMU ela não é a mais rentável. Porém, ela vai te gerar aí uma forma de diminuir o risco quando passar por uma forte queda.
né? Então, é aquela questão, é relação risco-retorno. Por que você deve fazer essa técnica aí do custo médio unitário? Primeiro, que o esforço de prever mercado, o famoso time, muitas vezes são contraproducentes e os investidores acabam comprando e vendendo no momento errado. Ou seja, por melhor grafista que você seja, por melhor análise técnica que você seja, para aplicar no buy and hold, vem uma notícia e pau, já era, as ações caíram. Foi o que aconteceu com a Vale. Pesquisem sobre valuation, um grande autor de livros, professor aí, ele é incrível esse cara, eu sou muito fã dele, é o Damodaran, tá? Damodaran, ele é o mestre aí do valuation, inclusive no YouTube, eu vou ver se eu acho o link e vou deixar aqui para vocês na descrição. Ele menciona, né, que o valuation, ele é mais uma questão de fé do que uma ciência exata. E ele pratica o valuation, e eu também pratico, eu gosto muito do valuation, porque eu gosto de olhar tudo da empresa. Mas, o que acontece? Você pode ter o timing perfeito de compra. Veio uma notícia, já era. Foi o que aconteceu com a Vale. Quem esperava que ia romper uma outra barragem? E, inclusive nesse vídeo, que é uma entrevista que ele faz pro Google ali, com bastante universitários fazendo pergunta para ele, ele cita o exemplo da Vale, né? Ele fala, não adianta, você faz o valuation daqui, imaginando que daqui a 10 anos vai crescer X%. Vem uma notícia, estoura uma barragem, acontece uma coisa, uma crise política, uma recessão, etc. O seu valuation foi embora. Então, é isso que o custo médio unitário ele evita, que você fique quebrando a cabeça tentando achar o timing perfeito, tá? Quando as ações caem fortemente, as pessoas muitas vezes ficam com medo e vendem. Então, quando o mercado volta a subir, elas perdem o potencial de retorno do mercado. Isso é praxe e quando a pessoa está iniciando no mercado, você que é investidor recente, você já deve ter feito isso, eu fiz muito isso. Você vê uma ação cair 3%, você quer vender no desespero, porque você não está seguindo uma estratégia. Você acha que a ação vai subir para sempre. Nenhuma ação sobe para sempre. Coloca isso na cabeça de vocês. Quando você for fazer o buy and hold, você tem que ter um mindset muito de longo prazo, tá? Muito de longo prazo. E o custo médio unitário te ajuda a isso, a você manter uma estratégia ali, uma estratégia fidedigna, onde você vai sempre colocar porcentagens. Se você conseguir aumentar a porcentagem dos seus aportes, pô, melhor ainda, né? É isso que vai cada vez mais trazer o seu acúmulo de patrimônio, que é o que o holder faz, acumular patrimônio e viver da renda passiva desse acúmulo, tá? Por outro lado, quando o mercado de ações sobe, os investidores podem ser tentados a entrar cada vez mais. E isso é operar notícias. Quantas vezes, quando o mercado está em alta, sai no Jornal Nacional, sai na Infomoney, sai em tudo que é noticiário aí, a bolsa é o melhor lugar para investir. Por quê? Ela está no pico, ela está subindo. E aí as pessoas começam a entrar, tá? Então, também é um outro movimento muito comum aí de iniciantes, e não só iniciantes, tem muita gente velha de mercado que tem renda fixa, tem ação e fica girando carteira, porque, nesse momento aqui as ações estão muito esticadas, eu vou parar de aportar em ações, vou fazer tudo, tira das ações e põe na renda fixa, aí depois tira da renda fixa, coloca nas ações, você está girando patrimônio, você está girando carteira, quando que você vai de fato começar a acumular? Né? Então, o custo médio unitário ele também tenta evitar esse giro de carteira aí, tá? Então, esse fato das pessoas entrarem quando o mercado está em alta e venderem quando está na baixa é muito comum, muito corriqueiro, infelizmente. E é por isso que a gente montou o canal aqui, para tentar fazer você, investidor de longo prazo, está começando agora, não se assustar com a volatilidade de ações, fundos imobiliários, etc. Se você não tem estômago, gente, não tenha vergonha, fique na renda fixa. Se você não tem estômago para renda variável, saber que ela vai subir, vai cair e que o potencial de risco, o retorno dela é bem maior, fique no tesouro, fique em CDB, porque ali só sobe. A taxa de juros da renda fixa está cada vez menor, mas é um retorno pelo menos garantido. Então, não tenha vergonha, porra, eu não aguento a volatilidade, vai para renda fixa. O importante é você investir, é você poupar, tá? Então, a estratégia de custo médio unitário pode ajudar a atenuar a emoção de investir, principalmente nos iniciantes, tá? Que foi o que eu disse aqui. Algumas vantagens que eu enxergo de praticar esse método. Primeiro, investir se torna um hábito. Por quê? Quando você começa a fazer muitas vezes isso, se torna uma disciplina. E a disciplina ela é um hábito. Então, é um hábito bom você poupar, você começar a investir. E esse método te ajuda a você criar esse hábito de estar sempre investindo, fazendo ali
o seu preço médio, tá? Impede de tentar adivinhar o melhor momento de entrada, conforme eu já comentei no mercado anterior. Diminui a ansiedade. Gente, isso aqui é uma coisa assim que às vezes fica até chateado, porque, cara, nos 3 grupos de WhatsApp que a gente tem, não só no grupo do Facebook, Instagram, etc. O pessoal fica perguntando toda hora por que a ação A caiu, algum fato relevante. Quando você vai ver, caiu 0,2. Tipo, não caiu, é volatilidade. E o cara fica ansioso toda hora olhando cotação. Toda hora olhando cotação. Gente, se você investe para longo prazo, o que o resultado de curto prazo vai interferir no seu acúmulo de patrimônio? Nada. Você é um investidor de longo prazo. É o que eu falo pro pessoal no grupo, gente. Eu tô cagando se a ação caiu. Os fundamentos da empresa estão mantidos. A empresa continua com uma boa perspectiva. Eu vou ficar com essa ação. Eu não vou morrer com a ação. Eu não acho que o buy and hold é morrer com a ação. Só que se a empresa ainda tem fundamentos, ela ainda tem mercado, e ela tem uma volatilidade ali, um trimestre ruim, 2 trimestres ruins, eu não vou ficar ansioso olhando cotação, gente. Eu faço análise pro canal porque eu gosto de mostrar aqui e tal, mas eu não fico olhando cotação toda hora. E às vezes eu tenho que olhar porque a pessoa fala, Álvaro, por que caiu a cotação tal? Eu vou lá olhar, pô, não caiu nada, cara, isso é coisa normal de mercado. Ou porque subiu, teve algum fato relevante porque subiu tanto? Aí o subiu tanto do cara é 1%. Enfim, gente, ter canal, ter grupo não é fácil não. Às vezes você tem que ter bastante paciência, mas estamos aqui para isso, para poder tentar passar um pouquinho de conhecimento pro pessoal aí. Tem gente que é teimosa, mas não tem jeito, faz parte, né? E o mais importante para mim permite focar no longo prazo. Se você é investidor buy and hold, se você fala, eu sou holder, necessariamente você tem que focar no longo prazo. Não existe holder que pensa curto prazo. Não existe holder que pensa no curto prazo. Eu posso ter uma carteira de gráfico onde eu vou operar lucros curtos, pode, mas eu acho que você tem que ter principalmente uma carteira previdenciária. Você tem que ter esse peso maior na carteira previdenciária. Eu não tenho problema nenhum em pessoas que fazem swing. Day trade não dá, né, gente? Day trade, o cara faz day trade e fala que é investidor de longo prazo, não dá. Né? E tá aí, um monte de estudo que day trade não dá certo. Nada contra, pelo amor de Deus. Pra mim, day trade é profissão. Se a sua profissão é ser day trade, você tem que estudar mais do que todo mundo. Você tem que ser, cara, muito bom no que você faz. Mas enfim. Agora, o cara quer ter lá uma carteira de gráfico, swing trade. Ótimo, não tem problema nenhum. Mas aqui eu também tenho a minha carteira previdenciária onde eu vou viver de dividendos, etc. Vou viver de rendimento. Eu tenho umas empresas de crescimento, eu tenho uma carteira equilibrada. E como eu tenho patrimônio, como eu tenho receita suficiente para poder fazer swing trade, ter uma carteira previdenciária, vai fundo. Se você souber o que está fazendo, cara, vai fundo. Mas você tem que saber o que está fazendo. Tá? O seu foco não tem que ser na carteira de swing trade. Mas para isso que eu falo, às vezes o cara tem 500 ali, tem 500, R$1.000 por mês, e ele quer fazer os dois. Aí você não fica com foco em nenhum. E não vai dar certo. Você vai, na primeira recessão do mercado, e ela vai vir, quem investe, a primeira coisa, quando você abre uma conta numa corretora, para mim, quando você escolhe investir em ações, a corretora tinha que te obrigar a pular uma tela gigante, um pop-up gigante na sua tela falando: você entende que o mercado é cíclico? Sim, não, entendi. Porque a primeira coisa que você entra na renda variável, você tem que saber é que o mercado é cíclico. Ele vive ciclos de alta e de baixa. Isso é normal, tá? Então você pode... Estamos num momento de alta? Talvez. Eu acho até que sim, acho que estamos, mas ainda tem potencial de crescer muito mais aí. A Bolsa de Valores do brasileiro tem um potencial de crescer muito mais do que, inclusive, na minha opinião, a Bolsa norte-americana hoje, com mais possibilidade de crescimento, tá? Mas se vier a acontecer ou não, eu não sei. Bom, então, vamos falar um pouquinho aqui. Eu até passei já esse gráfico aqui no vídeo, eu vou deixar o link aqui. O vídeo sobre a minha visão se preço importa ou não. Eu mostrei um estudo muito legal, um estudo antigo já, de 2013, mas ele é bastante interessante. Isso que eu falei agora, o cost averaging, ele entra aqui, ó. Então, o que esse estudo mostra? O Stay in Cash Investments, esse cara aqui, ele ficou guardando reserva de oportunidade, perdeu. Esse aqui é o Bad Time, comprou topo, só comprou topo. Para ele, quando a bolsa estava no alto, era maravilha. Ele não, né, quanto mais verdinho ali no homebook dele, nas cotações, mais ele comprava. O Dollar Cost Average é o que a gente falou aqui no vídeo. E eu, particularmente, eu pratico uma mescla entre ele e o investidor e investir imediatamente. O que é investir imediatamente? Você recebeu, você investe.
Se você receber dia 15, dia 30, entrou um não recorrente na sua conta aí, você vendeu algum bem, alguma coisa, você vai lá e investe. Esse é o investidor imediato. A gente pode ver que ele lucrou um pouquinho mais do que o cost aqui, tá? Só um pouquinho, quase nada. Ou seja, eu acho que a maioria dos holders, inclusive, faz mais o investidor imediato do que o cost average. Mas a linha tênue entre eles ali é bem próxima, né? Principalmente para pequeno investidor. E aí o Perfect Time é o fodão aqui que acerta todas as baixas, tá sempre comprando fundo e não vai acontecer, não existe. E ele mesmo assim, mesmo acertando todas as baixas, o lucro dele não foi tão diferente do investidor imediato, tá? Então nesse vídeo é isso, é a importância de você ter uma boa estratégia. Se você é holder, você tem que ter uma estratégia. No próximo vídeo educativo, eu pretendo falar sobre alocação de ativos, ou seja, a sua pizza de distribuição, como você faz isso, né? E a importância da diversificação. Então, se você unir diversificação, o custo médio e uma boa alocação de ativos, dificilmente você vai ter problema no longo prazo. A tendência é que você seja muito beneficiado pela sua disciplina e pela sua estratégia. Tá bom? Então nesse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixa aqui um abraço pra galera de todos os grupos do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Você que segue o canal aqui, o canal já passou de 4.000 inscritos. O nosso Instagram passou de 3.000 seguidores e o Facebook tem quase 7.000 membros. Então a nossa comunidade vem cada vez mais crescendo, cada vez mais gente nova entrando na bolsa aí. É para isso que eu montei esse canal. Eu sou um porta-voz dessa comunidade aí, tá bom? Nesse vídeo é isso, fico por aqui. Um forte abraço e até breve.